e da vida da minha esposa e todos os meus familiares. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu pediria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 9. Livro do profeta Isaías, no capítulo 9, nós vamos ler 3 versículos. A princípio, nós vamos ler o versículo 6, né? E depois nós vamos ler mais outros 2 versículos que vão entrar dentro desse contexto aqui. Isaías 9. Vamos ler a palavra do Senhor aqui. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu vou repetir isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mensagem de hoje: atributos e missão do Messias. Se nós formos consultar aqui, o livro de Isaías, segundo vários estudiosos, está entre 740 e 700 anos antes de Cristo. Alguns defendem que ele não escreveu todo o livro, mas quem deu continuidade, isso não é citado. O importante é o que eu sempre falo aqui. Sendo a própria pessoa indicada no início do livro, porque a Bíblia é uma biblioteca, um conjunto de vários livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então vamos dizer assim, o livro de Isaías, na sua capa, vem escrito assim. Mas se ele escreveu todo, nós não sabemos. O importante é que foi atribuído a obra a ele, e foi escrito assim, 7 séculos, quase 8 séculos antes do nosso Senhor Jesus vir à Terra, né? E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Diz o Evangelho de João, no seu primeiro versículo: no princípio era a palavra, era o Verbo. E a palavra era Deus, e nesse sentido sempre foi e sempre será, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Quem é essa palavra? Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o nosso Senhor Jesus. O Jesus que está sendo referido aqui é aquele que é, pela família da mãe, José, seu pai adotivo, ele é descendente de Davi. Temos 2 genealogias, a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas. E que também há uma diferença nas 2 genealogias, e isso é explicado que Maria também fosse descendente de Davi. Por que ela é chamada Maria de Nazaré? Pela tradição, é chamada aí pelos vários nomes e atributos que dão à mãe do nosso Salvador, né? Pelos nossos irmãos católicos. Maria de Nazaré.
porque é na cidade de Nazaré que Jesus vai crescer. José e Maria saem dali para irem em direção a Belém, que fica na Judéia. Por José ser descendente de Davi, ele tinha que ser contado lá. Quem governava o mundo, o Império Romano nessa época, era o imperador César Augusto, que vinha ser sobrinho do imperador Júlio César. Na época que Jesus é crucificado, é o posterior Tibério, antes de Calígula. Isso na época em que Jesus foi martirizado. Mas na época do seu nascimento era César Augusto, sobrinho de Júlio César. E ele pediu um censo. Voltamos. Saiu do ar, mas voltamos. Estamos de volta aqui. E mandou fazer um censo em todos os domínios do Império Romano. E nós sabemos das profecias que apontam que Jesus nasceria, nosso Salvador nasceria em Belém. Esse texto aqui de Isaías, quando coloca aqui atributos, primeiro nós vamos falar dos atributos e depois da missão do Messias. Maravilhoso. Vocês concordam comigo que Jesus é maravilhoso? Eu concordo. Ele nos amou. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo, amou o ser humano, amou sua criação de tal maneira que deu, e não apenas enviou, ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Como a palavra do Senhor diz que Deus lhe deu um nome sobre todo nome. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E só se pode reconhecer que Jesus Cristo é nosso Senhor através do Espírito Santo. Então, por isso que Ele é maravilhoso. Um Deus que não faz acepção de pessoas, mas um Deus que, quando nos chama e nós atendemos esse chamado, nos chama à santidade. É difícil se santificar? É. Podemos santificar o corpo, mas às vezes as palavras, principalmente, por isso que eu falo, peço perdão pelos pensamentos, atos, né, e palavras, porque os pensamentos, para você controlar, ele é mais difícil. Você pode controlar algumas atitudes, você pode controlar algumas palavras, mas o pensamento ele é o mais difícil, e tudo começa aqui, na nossa mente. E mesmo assim, ele disse aos seus discípulos: não vos chamo mais, porém, de servo, vos chamo, porém, amigos. Assim como o pai Abraão, que foi chamado de pai, até que Jesus chama o nosso Criador de Pai eterno, era chamado amigo de Deus. E nós em Cristo nos tornamos também amigos. Ele fala: não vos chamo, porém, de servo, vos chamo, porém, amigos. E Jesus, que é o verbo encarnado, é a palavra encarnada, ele disse: se vocês querem ver o Pai, vocês já caminham comigo, vocês já estão vendo o Pai. E eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não foi por mim. Mas que tudo isso se concretizasse, que Jesus fosse à cruz, ele tinha que vir nascido de mulher. Só que ele não foi fruto de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Ele foi fruto do poder do Altíssimo, pelo poder do Espírito Santo. É isso que muitos colocam. Não, isso é uma lenda. Eles preferem acreditar em tudo. Em mitologias, em sumérios. Eu não estou aqui para discutir história, arqueologia, não estou para isso. Mas quando chega na história do nosso Cristo, Paulo, que vai a Atenas, vê toda aquela idolatria, mas ele vê lá
um altar disso, altar ao Deus desconhecido. Ele fala, esse aqui que eu prego, que criou os céus e a terra, fez o homem à sua imagem e semelhança, enviou o seu Filho para nos resgatar do pecado. É ali que o Espírito Santo dá um gancho para ele poder começar a falar. E Paulo foi ouvido por uns e por outros, chamavam ele de falador. Esse cara aí é um tagarela. É um paroleiro, como diz lá no livro de Atos. Mas alguns se interessaram pela palavra. E hoje não é diferente. A luz vem. Você pode ver aqui no verso 2 desse mesmo Isaías 9, diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. É como diz Efésios capítulo 2, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas ele nos vivificou e disse, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, vem de Deus, mediante a fé. E também diz, nós ressuscitamos com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Assim como o verso 7 desse mesmo Isaías 9 diz assim, do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então vamos voltar para o verso 6 aqui, porque nós começamos. Tudo nisso, atribuição de maravilhoso o coloca. E também o diz que ele é conselheiro. Quando Jesus diz lá no Evangelho de João, ele diz, irei para o Pai, mas deixei um outro Consolador, vou deixar um outro. Se eu não for, o outro Consolador não virá. Ele está falando do Espírito Santo que permanece conosco. Foi derramado o Espírito de Deus no dia da festa hebraica do Pentecostes, onde os estrangeiros ouviram as grandezas e as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Chegaram a dizer, eles estão bêbados. E Pedro tomou a palavra e disse que aquilo que o profeta Joel prometeu que cumpriu naqueles dias, eles não estão bêbados, eles estão falando as grandezas e as maravilhas de Deus. E perguntaram para ele, como é que podemos alcançar isso? Arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo e receberão o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Maravilhosa a palavra esta. Então ele é maravilhoso, ele é conselheiro. Jesus, quando diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, era a presença do seu Espírito, é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho, é o Espírito Santo. É aquele que conversa conosco, é o nosso conselheiro, aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele é Deus forte, porque Jesus é Deus em toda a sua plenitude. Colossenses capítulo 2 diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu sei que tem grupos religiosos que dizem que ele é o Filho de Deus, que ele é um profeta, que ele é o espírito mais evoluído. Mas nós cristãos acreditamos que ele é o Deus vivo. E o mesmo livro de Colossenses, também no capítulo 1, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito dentre os mortos. Tudo foi feito por ele, por intermédio dele. Ele estava na criação, quando o Senhor Deus fala, haja luz, ele estava lá. O Espírito de Deus parava sobre as águas. Deus criou um mundo, né? Deus criou os céus e a terra, porém a terra era vazia, sem forma. Isso lá está em Gênesis capítulo 1. Porém, as trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus parava, mexia-se, se movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus disse que a luz era boa. E fez distinção da tarde e manhã do primeiro dia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele também é Pai da eternidade, porque o nosso Deus ele é eterno. Quando diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 7, se referindo àquele Melquisedeque, que é tipificando a teofonia de Jesus, dizendo, sem pai, sem mãe. Ele tira, mas nós voltamos. Então, como diz Hebreus capítulo 7,
sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio e fim de dias. Esse rei Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, também diz aqui, ó, Pai da eternidade e o quê? Príncipe da paz, rei da paz, autoridade da paz, o Senhor da paz. Por isso que nós falamos graça e paz de Deus Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Outras denominações falam a paz do Senhor. Como Jesus apareceu aos seus discípulos, a paz do Senhor esteja com todos vós. Então, entrando aqui na questão de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, nós falamos de atributo e também falamos da missão do Messias. O povo que andava em trevas vê a luz. E aonde a luz está, as trevas não permanecem. Por isso que eu acho que foi semana passada que eu falei serão. Amém. Voltamos de novo. É uma pena estar acontecendo isso, entendeu? Mas concluindo a palavra, a missão de Jesus foi essa: nascer, crescer em graça e sabedoria, padecer por todos nós e dizer lá na cruz, está consumado. Ele comprou, como diz Apocalipse, todo povo, toda língua e toda nação. Nós temos a esperança em Cristo. Por que eu escolhi esse tipo de palavra para o dia de hoje? Porque nós estamos no mês de dezembro e a tradição, né, pelo menos a tradição ocidental e alguns no Oriente comemoram o Natal no dia 25. Nós sabemos que isso foi uma data colocada pelas questões de calendário. O Natal já foi dia 6, já foi dia 7 de janeiro. Dia 6 de janeiro, para a nossa tradição, seria o dia de Reis, a visita dos reis, né, ao Jesus menino. Né? Mas nós sabemos que Jesus não nasceu nem 25, nem 6, nem 7 de janeiro. Nem 25 de dezembro, nem 6, nem 7 de janeiro. A Bíblia não cita. Eu prefiro ficar com aquilo que fala em Hebreus 7, de Melquisedeque, que é um representante de Cristo na terra, sem começo e sem fim de dias. Mas devemos lembrar, na noite da véspera de Natal, quando estivermos reunidos em família, pelo menos fazer uma oração de agradecimento. Porque se vivemos em família, temos a esperança da salvação, não naquele menino, porque ele já não é mais menino. Ele já voltou para a presença do Pai. Mas aquele menino representa aquela criança que nasceu de uma mulher, da descendência de Davi. Deus escolhe um homem íntegro como José para desposar Maria. Foi agraciado. O anjo diz para salve Maria, ou Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. E no encontro das duas grávidas, tanto Maria quanto Isabel, sua prima que tinha no ventre João Batista e Maria Jesus, Isabel cheia do Espírito Santo e o menino também que dá um salto, ele diz, bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre. E quem é o fruto do vosso ventre? Jesus. Então é este o sentimento do Natal. Jesus veio para quê? Para nos salvar. Jesus não veio para condenar ninguém, ele veio para nos salvar. A condenação está para aqueles que não creem, para aqueles que não querem, para aqueles que repudiam a Jesus. Mas para aqueles que creem, para aqueles que têm confiança e têm esperança em Deus, em Cristo Jesus, aí vem a salvação. Amém? Que essa palavra fique nos vossos corações. Que Deus abençoe o restante da semana. Semana que vem estaremos juntos de novo.